Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Então, pessoal, a gente vai continuar a desenvolver o nosso jogo multiplayer online. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu na última aula e continuar a desenvolver o nosso jogo. Na última aula, a gente aprendeu a instanciar o nosso player aqui, né? Na nossa aplicação. Aqui eu já estou com um servidor rodando. Então, na última aula, a gente preenchia com o nome, né? Player. E quando eu desse login aqui, o servidor instanciava um player aqui. Nessa aula, pessoal, a gente vai aprender a instanciar players nos outros clientes, né? Vai aprender a instanciar o nosso player lá nos outros clientes, né? E assim como instanciar os outros clientes aqui na minha aplicação. Então, bora lá tá fazendo isso. A gente vai para o servidor. Aqui eu já abri o servidor que a gente estava mexendo na última aula, né? Agora a gente vai incluir mais adicionar mais algumas linhas aqui para estar justamente instanciando o nosso player, né, nos outros clientes e estar instanciando os outros clientes na nossa aplicação. Então, pessoal, aqui a gente tinha uma variável chamada clients que está armazenando todos os clientes, né, todas as aplicações que estão rodando no nosso jogo. Então aqui, ó, aqui embaixo de socket emit, a gente vai criar uma interação for, né? Para que uma interação for? A gente, pessoal, vai varrer todos os nossos clientes, né? E vai instanciar um por um no nosso player. Vai instanciar os outros players inimigos no nosso cliente. Entendeu? Então aqui eu tenho um for, né? Eu criei uma variável chamada i. Ela vai variar de 0. Enquanto o i for menor que o tamanho da minha lista de clientes, ele vai iterando aqui i mais mais. Eu vou fazer um teste com o if aqui, né? Eu vou verificar o que aqui? Eu vou verificar, né, se o ID do meu cliente corrente aqui, né, o cliente i, é diferente do ID do current user, né? Por quê? Eu não posso instanciar o meu próprio cliente aqui. Eu já fiz isso nessa linha aqui, socket emit current user. Eu já instanciei o meu próprio cliente. Então aqui só vai me interessar os outros clientes do jogo, né? Os players inimigos. Então se o cliente aqui da lista de clientes da iteração i for diferente do meu atual, eu vou instanciá-lo na minha aplicação. Então aqui, pessoal, eu vou usar um socket emit, né? Eu vou emitir, lembrando que esse emite para o cliente que abriu esse socket aqui, ou seja, é o cliente que acabou de entrar no jogo. Então, e o broadcast emite somente para os outros clientes, tirando o cliente que abriu o socket. Então, eu vou dar um emit para o meu cliente, porque agora eu vou instanciar os inimigos, né? O pessoal que já estava online. Então, eu vou criar aqui essa callback chamada spawn player, e essa callback vai ser aberta lá na minha aplicação. E quem que eu vou enviar aqui, pessoal? Justamente o cliente atual aqui da iteração, que é um cliente inimigo, né? Um player que já estava antigo aqui no jogo, Então, para isso, eu vou criar aqui um pacote JSON, né? Nesse pacote JSON, eu vou ter o campo name. No campo name, eu vou pegar o nome desse cliente inimigo, né? Que já estava no jogo, client i.name. Para o ID, eu vou pegar o ID do cliente, né? Clients i, índice i.id. E o position, também eu vou pegar o position desse client i.position. E vou mandar isso para o meu player, né? E quem vai processar isso é a callback spawn player, né? Então lá no meu cliente eu também vou ter esse nome aqui, universal, para processar, para estar instanciando esse cliente inimigo no meu player atual. Aqui eu estou abrindo o socket emit, aqui eu coloco um ponto e vírgula. E aqui, pessoal, dentro desse if, eu também vou imprintar na tela um console.log, username clients e .name, né? Um cliente inimigo está conectado. Então, vou verificar no console um cliente antigo que já está conectado. E por último aqui, pessoal, a gente vai dar, fora do for, a gente vai dar mais esse comando, socket.broadcast.emit, né? Então, a gente vai emitir para os outros clientes que o nosso cliente atual entrou no jogo, né? Então, quando eu dou emit, eu estou transmitindo para o meu próprio cliente, mas aí eu vou instanciar os outros players antigos aqui nele, né?
e vou instanciar o meu player atual nos clientes antigos também. Então, quem vai fazer isso é o socket.broadcast.emit. E a gente também vai usar a callback spawn player, né? E a gente vai mandar o current user, né? Que é o usuário que acabou de entrar. E ela vai instanciar um prefab do nosso player lá, como sendo um prefab inimigo deles, né? Do cliente lá que já está antigo. Eu vou dar um Ctrl S aqui. E a gente vai voltar lá para o Unity, né? A gente vai para o nosso script network socket.io. Então aqui, pessoal, a gente voltou para o Unity. A gente está no script network socket.io. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é abrir aqui um socket, né? Para ouvir o emit que a gente está mandando lá do servidor. Então a gente vai abrir um socket para ouvir esse socket emit aqui lá no cliente. Ele vai ter essa mesma callback aqui. Então aqui eu vou simplesmente copiar esse aqui que a gente fez na última aula, esse socket on. Copio aqui esse socket on e a nova callback que a gente está chamando aqui vai ser spawn player, né? E a função que vai processar essa callback é a onInstantiateNetworkPlayer, né? Então essa callback vai dar spawn no nosso player inimigo que já está no jogo, né? Ou seja, um cliente que já estava antigamente aqui no jogo, já estava online e a gente acabou de entrar. Então vamos criar essa função chamada onInstantiateNetworkPlayer. Então aqui, pessoal, debaixo de onLogSuccess, eu também vou criar essa função chamada void onInstantiateNetworkPlayer e ela vai ter como evento aqui, esse evento aqui, socket emit. Então ela vai estar recebendo esse evento, né, como parâmetro aqui. Na verdade, pessoal, ela vai estar recebendo um pacote JSON, né? Ele vai ser representado por vai vir dentro de um evento, né? A gente tem socket IO events, e eu vou dar o nome desse evento de underline new player, né? Então, aqui, essa função vai instanciar um player inimigo aqui no nosso cliente. Então, basicamente é isso que essa função faz. O nosso pacote de JSON está empacotado nesse evento aqui, new player, underline new player. Pessoal, eu só vou instanciar um player inimigo se meu usuário estiver logado. Então, eu vou usar esse if onLogin, ou seja, se o usuário estiver logado, eu instancio um player inimigo aqui na nossa aplicação. Assim, pessoal, como a gente fez aqui em onLogSuccess, né, a gente instanciou um prefab aqui do nosso player, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente vai criar uma variável do tipo GameObject, chamada newPlayer, e a gente vai usar o comando GameObject.instantiate, né? A gente vai instanciar um prefab chamado NetworkPlayerPrefab, que é um prefab que a gente vai criar para estar representando os inimigos, né? Então todos os inimigos vão nascer desse NetworkPrefab. O segundo parâmetro é o position, né? Que a gente vai estar convertendo o position que a gente enviou aqui do servidor. A gente vai estar convertendo esse position aqui, que vai estar no formato JSON, para o formato string e depois para o formato vector3, né? Lembrando que position é XYZ, então a gente tem que converter de JSON para string e depois de string para vector3. E aqui o rotation a gente deixa default mesmo como quaternion.identity e dá um as GameObject. Beleza, pessoal? E a gente vai setar também, pessoal, o nome desse prefab, né, que vai representar o nosso inimigo. Então, new player, né, que eu acabei de instanciar aqui, né, .name, o nome desse GameObject, vai receber justamente o nome lá do meu cliente antigo que já estava no jogo. Ele vai receber esse name aqui, ó. Esse name, a gente vai ter que convertê-lo também, né? A gente vai pegar newplayer.data.getFieldName, vai pegar esse campo name, passar para toString, né? E de JSON para string. Então a gente faz uma conversão e também atribui o nome aqui do nosso player inimigo. Bom, pessoal, aqui ele está reclamando que a gente não criou essa variável aqui, NetworkPlayerPrefab. Então vamos criá-la. Lembrando que ela vai referenciar um prefab, que a gente também vai criar. Então aqui em cima, assim como a gente criou o myPlayer, então a gente também vai ter um GameObject public. Lembrando que tem que ser público, para a gente poder editar lá no editor do Unity. O tipo GameObject, lembrando que um prefab, quando a gente quer instanciar um prefab, a gente tem que dar o tipo como GameObject. E o nome da variável NetworkPlayerPrefab. Vou dar um Ctrl S para salvar. Beleza, pessoal. Então a gente vai voltar aqui para o Unity. Vamos ver se o nosso script está correto. Bom, pessoal, aparentemente não teve nenhum erro, né? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma coisa aqui
que eu esqueci de fazer na última aula. Então, eu vou pegar esse prefab, eu vou aqui na nossa pasta prefabs, vou pegar o nosso player, vou arrastar ele de novo aqui para hierarchy. Aqui, pessoal, o player, ele tem mais um componente que é o name, né? E esse name vai ser um texto. A gente vai precisar de um script para estar atribuindo o nome para esse name aqui. Então, eu vou vir aqui em scripts, botão direito, e vou criar um script chamado player name, né? Eu já criei esse script aqui, C# script, player name. Então, o que consiste esse script player name? Basicamente, pessoal, esse script vai ser um script simples e ele vai ter um método só, o public void set name, né? Ele vai receber um nome, ele vai pegar o componente text mesh, que é justamente esse texto 3D, aqui, text mesh, e vai atribuir o nome do player a esse text mesh. Então, eu pego o nome, get component text mesh.text, recebe name, que eu vou passar aqui como parâmetro. Então, quando o player der login lá, né, ele vai setar aqui o nome do player que deu login. E aqui eu dou só um debug só para ver se teve algum erro. Basicamente só isso, pessoal. Eu dou Ctrl S aqui para salvar. E aqui nesse componente name, né, lembrando que esse name aqui eu vim aqui, quando eu criei lá na aula, eu vim aqui em 3D Object. E fui em 3D Text, ele é um 3D Text, esse name. Vou adicionar um componente aqui, vou em add componente, scripts. Vou adicionar esse script player name. Beleza, pessoal? Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora, pessoal, vou criar um prefab do nosso inimigo, né? Que ele, na verdade, vai ser igual ao player aqui também. Então, vou clicar aqui no player, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele criou aqui um novo Game Object, né, chamado Player 1. Eu vou renomear esse Game Object de Network Player. Então esse Network Player vai representar os inimigos, né? E o Player vai representar o meu Player. Então eu tenho dois prefabs separados, né? Um para o inimigo e um para o meu Player. Vou aqui na pasta Prefabs. Vou com o botão direito. Create Prefab. Vou dar o nome desse prefab de Network Player. Eu não sei se tem que ter o mesmo nome aqui do Game Object, né? Mas é bom ter. O Player, eu vou atualizar esse meu prefab Player, né? Que agora ele tem um script associado a componente name, né? Então vou clicar e arrastar aqui, ó. Ele vai atualizar esse prefab. Ó, aqui o name já tem um script associado. E o nosso Network Player, eu vou associar a esse Game Object aqui. Então vou clicar, vou dar um drag e drop aqui em Network Player, nesse prefab. Então, ok. Vou deletar aqui esse, que eu não preciso mais. Deleto aqui, né? Que eles vão ser instanciados dinamicamente, quando o usuário der login, né? Ou quando ele localizar os players inimigos, né? A gente vai vir aqui para o test socket. Aqui, ó. Ok. Aqui onde está Network Player Prefab, a gente vai associar com esse prefab aqui, Network Player. Então eu clico e vou dar um drag and drop aqui, ó, Network Player. Assim como o Player Prefab, tem um player aqui, Network Player Prefab tem esse aqui. Bom, Ctrl S. Quase tudo finalizado, pessoal. Agora a gente precisa criar uma função para quando o player desconectar do servidor, ou seja, quando a aplicação encerrar. Então, esse player precisa desaparecer aqui da minha aplicação, né? E eu que encerrei o jogo tenho que desaparecer na aplicação dos outros clientes. Então, a gente vai lá para o servidor para criar justamente essa função. Então, aqui debaixo desse ponto e vírgula aqui, né? Debaixo desse socket on login, a gente vai criar vai abrir um socket aqui, na verdade. Então, aqui, pessoal, eu vou abrir um socket, né? Socket on. E vou dar esse nome aqui de socket.on disconnected, né? Vou abrir um parênteses aqui, ponto e vírgula. Parênteses não, vou abrir esse símbolo aqui, né, para fechar o socket on. E aqui dentro eu vou fazer essa desconexão do player, né, que abriu esse socket aqui. Então eu vou desconectar quem? Justamente o player que abriu que deu esse evento aqui de desconectar. Então assim que o player desconectar, ele faz essa chamada ao socket, e o socket vai emitir para os outros clientes que esse player se desconectou,
né? Então, a gente vai destruir o player nos outros clientes. Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um socket.broadcast.emit. Então, eu vou transmitir a todos os meus outros clientes que esse meu current user, né? Que current user, lembrando que guarda o player que abriu o socket aqui, e ele abriu o socket de desconexão, ou seja, ele desconectou lá, e eu vou processar nos outros clientes essa desconexão, né? Eu vou destruir meu player lá através dessa callback universal. Então a gente vai lá para o Unity, vai criar uma função para processar essa callback. Vou dar um Ctrl S. Aqui, pessoal, no nosso script network socket.io, a gente vai abrir um socket aqui, né? Para fazer a desconexão desse usuário. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. O nome da callback agora é user disconnected. E eu vou criar uma função aqui para fazer essa desconexão, né, do player, né? Acho que esse não é o nome certo, mas para estar desconectando o player. Então a gente vai criar essa função aqui. Essa função que vai desconectar o player, vou dar um nome para ela de onUser disconnected. Então está em vermelho aqui que a gente tem que criar essa função. E ela vai receber aqui como pacote JSON o current user, né, que é o player que desconectou. Então aqui eu vou criar essa função, void onUser disconnected. Ela também vai receber como evento um socket IO events. Para variar aqui eu vou dar um nome de OBJ, né? Então aqui eu vou simplesmente destruir o player que desconectou. Como eu vou fazer isso? A gente vai simplesmente dar um destroy game object find. Eu vou localizar esse player, mas quem é esse player? É justamente o player que tiver esse name aqui, né? Que tiver o field name. Então eu vou dar um game object find. Eu faço uma conversão aqui desse nome que está em JSON para string e ele vai achar o player aqui pelo nome. Então eu vou dar um destroy nesse player. Eu também, pessoal, eu preciso destruir ele aqui no servidor, né? Eu preciso tirar ele da nossa lista de clients, né? Então, para isso, então, pessoal, eu preciso destruir esse player aqui da nossa lista de clients aqui do servidor. Então, a gente volta aqui para o socket on, disconnected. Então, aqui dentro, a gente vai destruir esse player também aqui no servidor. Para fazer isso, eu vou precisar da instrução for, né? Para varrer a nossa lista de clientes. Então, o for aqui vai de i, variando de i até o tamanho da lista de clientes. E eu vou buscar esse player aqui que se desconectou. Eu vou fazer um teste aqui. If client.name foi igual ao current user.name, ou seja, o meu cliente que acabou de se desconectar, então aqui ele é o meu cliente, e o client.id foi igual do meu ID do current user também, então eu posso fazer uma verificação tanto por ID e pelo nome também, o mais certo é pelo ID, né? Se for o meu cliente, eu vou simplesmente tirar ele da minha lista de clientes. Eu posso dar um print aqui, né, console.log user, clients e .name, has disconnected, né? O meu cliente foi desconectado e efetivamente está tirando ele da minha lista através do método splice, né? Eu dou um clients.splice i, né? Que é o índice do meu cliente, e outro parâmetro aqui, vírgula 1. Então, isso vai fazer com que o meu player se desconecte, né? Bom, pessoal, agora a gente vai exportar, a gente vai criar as nossas aplicações para rodar o jogo, né? A gente vai precisar aqui de mais aplicações para ver como está funcionando o multiplayer online. Afinal, vão ser várias aplicações que vão rodar esse jogo, né? Então, para criar nossas aplicações, a gente vai em File, Build Settings. Aqui eu vou estar exportando como PC mesmo, né? Uma aplicação .exe para PC. Futuramente a gente vai estar exportando para Android e para iOS também. Além de estar exportando também para HTML5, né? A gente vai ver como hospedar também o servidor. Bom, agora eu vou só exportar aqui para PC mesmo. Aqui a gente pode definir, a gente tem que vir em add open scenes, né, para adicionar a cena corrente. A target platform é para Windows mesmo, arquitetura 64 bits. A gente vai marcar essa opção aqui, ó, Development Build, né, vai deixar marcado. E a gente vai vir aqui em Player Settings. Aqui em Player Settings, eu defini o nome da empresa, né, em Company Name, como SL Tutoriais, Product Name, Client Application, aqui eu não vou mexer em nada. E muito importante, pessoal, vocês vão marcar aqui para mim, Run in Background, né, vão deixar essa opção marcada. No mais é isso mesmo, e a gente vai dar Build, né, a gente vai exportar aqui um cliente, né. Então aqui
ele vai abrir essa janela. Eu vou dar o nome aqui de client2. Ele vai exportar um arquivo .exe, né? Que vai ser uma aplicação que vai rodar. E eu também vou exportar mais um cliente depois para fazer três clientes, né? Um no editor, vou salvar. Um aqui no editor. E mais 2 clientes externos aqui do Unity. Bom, pessoal, aqui ele exportou um cliente para mim, né? Vamos ver. Aqui eu mandei para a área de trabalho mesmo. Tá aqui, ó, o .exe do client2. E eu vou exportar. Aqui vem uns arquivinhos junto, né? Arquivo de data, onde estão os resources, né? E eu vou exportar mais um cliente também para a gente estar testando com 3 clientes. Então eu volto lá no Unity. Vou em Build novamente. E agora eu vou exportar uma outra aplicação chamada Client3, né? Simulando um outro cliente aqui. Lembrando que eu estou usando uma máquina local, né? Bom, pessoal, o Unity exportou mais um cliente para mim aqui, né? O Client3. E eu já tenho o Client2, né? E o Client1 vai ser o próprio aqui do editor. Quando eu der play, aí eu vou ter mais um cliente aqui. Então, vão ser um total de 3 clientes. Agora, pessoal, a gente vai startar o nosso servidor, né? Eu já dei Ctrl S aqui no nosso server, né? Aqui tudo certo. Para startar nosso servidor, né? A gente vai no iniciar. Eu vou digitar aqui node.js. Ele vai abrir o command prompt do Node, né? Eu vou clicar aqui para abrir o prompt do Node. Ele startou aqui para mim o Node. Eu vou copiar a URL de onde se encontra o meu servidor aqui na máquina, né? Ele está nessa pasta aqui. Eu vou dar um Ctrl C. Lembrando que o nosso servidor é esse arquivo server. Vou dar um Ctrl C. Aqui eu vou dar um CD, né? CD serve para abrir uma pasta aqui no prompt command. Botão direito, colar, Enter. Vou digitar o nome do nosso servidor, server.js. Vou dar um Enter para startar o nosso servidor. Server is running. Ele startou o nosso servidor aqui. E eu vou executar, pessoal, as nossas 2 aplicações, né? Então, eu vou executar essa aqui do Unity. Eu vou dar um play aqui. Vou estar startando também, pessoal, esse client2. Vou clicar 2 vezes. E vou startar também o nosso client3. Ó, aqui ele já startou o nosso primeiro client. Bom, aqui, pessoal, ele apresenta essa tela inicial, né? Eu vou marcar aqui Windowed, para ele ficar em janela aqui. A resolução da tela em Screen Resolution, eu vou deixar essa pequena mesmo. A qualidade dos gráficos, eu vou deixar rápida, fastest. E aqui também eu vou deixar a qualidade rápida e vou dar um play aqui nesse client 2, né? Vou dar um play aqui no client 3 também. Bom, pessoal, ele iniciou aqui esses 2 clientes. Eu vou entrar aqui, né? Vou dar o nome de player 1. Ó, ele vai spawnar o meu player 1 aqui. Ainda não está aparecendo o nome porque eu não configurei o script ainda, né? Para o nome aparecer. A gente vai estar fazendo futuramente. Aqui eu vou entrar como o player 2. Vou em login. Ó, o player 1 já está lá. Instanciou o meu player e o player inimigo. E aqui o player 3. Login. Ó, meu terceiro player aqui. E lá no editor, eles estão em posições diferentes, pessoal, porque eles estão nascendo na mesma posição, né? Mas na próxima aula, a gente vai ver como fazer a movimentação dos nossos players, né? A gente vai estar vendo isso. E então era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu gostei. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima aula, pessoal. Falou e fui!